A vida é repleta de encontros e relacionamentos. Alguns nos elevam, outros nos desafiam, e há aqueles que, de forma sutil ou evidente, nos fazem questionar: será que estamos reconhecendo o mal disfarçado de bondade? Ou, pior ainda, será que estamos vivendo com ele sem perceber? Essa reflexão não é nova. Desde os tempos bíblicos, o discernimento entre o bem e o mal tem sido um tema central para aqueles que buscam viver uma vida alinhada com os princípios divinos. E hoje, mais do que nunca, essa habilidade se torna essencial em um mundo onde as aparências podem enganar e as intenções nem sempre são claras. A Bíblia, em sua sabedoria infinita, nos oferece orientações claras sobre como identificar e lidar com influências negativas. Mas não estamos sozinhos nessa jornada de discernimento. Grandes pensadores da fé cristã, como Santo Agostinho, também dedicaram suas vidas a entender a natureza do mal e como ele se manifesta no coração humano. Suas obras, profundamente enraizadas nas Escrituras, nos ajudam a compreender que o mal nem sempre se apresenta de forma óbvia. Às vezes, ele se esconde atrás de sorrisos, palavras persuasivas ou até mesmo de ações que parecem boas, mas carregam intenções destrutivas. Neste momento, convido você a refletir conosco sobre como podemos reconhecer essas influências em nossa vida cotidiana. Como podemos proteger nosso coração e nossa mente sem perder a capacidade de amar e perdoar? E, acima de tudo, como a palavra de Deus e os ensinamentos de Santo Agostinho podem nos guiar nesse caminho de discernimento e fé? O mal nem sempre se apresenta com chifres e tridentes. Muitas vezes, ele se esconde atrás de rostos familiares, palavras convincentes e ações que parecem inofensivas. Mas como podemos reconhecer essa face oculta do mal? A Bíblia nos oferece uma pista valiosa. Em Provérbios 29, versículo 11, está escrito: "O tolo revela toda a sua ira, mas o sábio a reprime e acalma." Este versículo nos ensina que o caráter de uma pessoa é revelado não apenas pelo que ela diz, mas principalmente pelo que ela faz. Ações impulsivas, palavras de ódio e comportamentos destrutivos são sinais claros de que algo não está bem. No entanto, o mal também pode ser sorrateiro, manifestando-se de forma mais sutil, como manipulação, falsidade ou indiferença diante do sofrimento alheio. Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da história cristã, dedicou parte de sua obra a explorar a natureza do mal. No seu livro, Confissões, ele relata que o mal não é uma substância em si, mas uma corrupção do bem. Em outras palavras, o mal não cria nada novo, ele apenas distorce o que já existe. Agostinho usa essa ideia para explicar como o pecado pode corromper a natureza humana, transformando pessoas que poderiam ser boas em instrumentos de destruição. Ele escreve: "O mal é a privação do bem, assim como a escuridão é a ausência de luz." Essa perspectiva nos ajuda a entender que o mal não está apenas lá fora, mas também pode habitar dentro de nós e daqueles que nos cercam. Essa dualidade entre o bem e o mal no coração humano é um tema recorrente nas Escrituras. Em Romanos 7, versículo 19, Paulo confessa: "Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu pratico." Essa luta interior, descrita por Paulo, ecoa a reflexão de Agostinho sobre como o pecado pode nos levar a agir contra nossa própria consciência. E é justamente essa batalha interna que muitas vezes se reflete em nossas relações. Pessoas que poderiam ser boas, mas que, por escolhas erradas ou influências negativas, acabam se tornando fontes de dor e conflito. Reconhecer o mal nas pessoas, portanto, exige mais do que uma observação superficial. É preciso olhar além das aparências, discernir as intenções e, acima de tudo, buscar a orientação divina. Afinal, como nos lembra Santo Agostinho, o mal não é invencível. Ele pode ser combatido com a luz da verdade e do amor de Deus. E é justamente sobre essa luz, e como ela pode nos guiar no discernimento, que falaremos a seguir. Reconhecer o mal nas pessoas é apenas o primeiro passo. O desafio maior está em desenvolver o discernimento espiritual necessário para não apenas identificar, mas também lidar com essas influências de maneira sábia e equilibrada. A Bíblia nos oferece uma orientação clara sobre esse tema. Em Mateus 7, versículo 16, Jesus diz: "Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos." Essa metáfora poderosa nos ensina que as ações de uma pessoa são um reflexo de seu caráter. Não importa o quanto alguém fale de bondade ou justiça, se suas ações não correspondem a essas palavras, há motivo para cautela. O discernimento espiritual,
No entanto, vai além da simples observação. Ele exige uma conexão profunda com Deus, pois é através dele que recebemos a sabedoria necessária para enxergar o que está oculto. Em Tiago 1, versículo 5, está escrito: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Essa promessa nos lembra que o discernimento não é uma habilidade natural, mas um dom divino, que deve ser buscado com humildade e fé. Mas como aplicar esse discernimento no dia a dia? Um dos primeiros passos é aprender a ouvir não apenas as palavras, mas também o coração das pessoas. Quantas vezes nos deixamos enganar por discursos eloquentes ou gestos aparentemente bondosos, sem perceber as intenções por trás deles? A Bíblia nos alerta sobre isso em 1 João 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esse exame não é sobre desconfiança generalizada, mas sobre a prudência de quem busca viver em alinhamento com a vontade de Deus. Outro aspecto crucial do discernimento espiritual é a capacidade de reconhecer quando uma relação está nos afastando de Deus. Nem sempre isso é fácil, especialmente quando se trata de pessoas próximas, como familiares ou amigos. No entanto, a Bíblia é clara ao nos orientar sobre a importância de escolher bem nossas companhias. Em 1 Coríntios 15, versículo 33, Paulo nos adverte: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Esse versículo não é um chamado ao isolamento, mas um lembrete de que nossas relações têm um impacto profundo em nossa vida espiritual. Desenvolver o discernimento espiritual, portanto, é um processo contínuo. Ele envolve oração, estudo das Escrituras e uma disposição constante para ouvir a voz de Deus. E, à medida que crescemos nessa habilidade, nos tornamos mais capazes de proteger nosso coração e nossa mente, sem perder a capacidade de amar e perdoar. Afinal, o discernimento não é sobre julgar os outros, mas sobre buscar a verdade e a justiça em todas as áreas da vida. As pessoas com quem nos relacionamos têm um poder imenso sobre nossas vidas. Elas podem nos inspirar, nos fortalecer e nos ajudar a crescer, mas também podem nos arrastar para caminhos que nos afastam de Deus. A Bíblia é clara ao nos alertar sobre os perigos das más companhias. Em 1 Coríntios 15, versículo 33, Paulo nos adverte: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Esse versículo não é apenas um conselho, mas um alerta sério sobre como as influências negativas podem minar nossa fé e nossa integridade. Mas por que as más companhias têm tanto poder sobre nós? A resposta está na natureza humana. Somos seres sociais, criados para viver em comunidade. No entanto, essa necessidade de conexão pode nos tornar vulneráveis quando nos relacionamos com pessoas que não compartilham dos mesmos valores ou que têm intenções questionáveis. Quantas vezes nos vemos envolvidos em situações que nunca imaginaríamos, simplesmente porque alguém próximo nos influenciou? Ou quantas vezes permitimos que comportamentos negativos se normalizem em nossa vida porque todo mundo faz? Santo Agostinho, em sua profunda reflexão sobre a natureza humana, aborda essa questão de forma incisiva. No seu livro, Sobre a Doutrina Cristã, ele relata que o mal pode ser contagioso, especialmente quando nos associamos com pessoas que não têm temor a Deus. Ele argumenta que, assim como uma doença se espalha rapidamente em um ambiente contaminado, o pecado e a maldade podem se infiltrar em nossa vida através de relacionamentos tóxicos. Agostinho nos lembra que, embora devamos amar a todos, isso não significa que devemos nos expor a influências que possam nos corromper. Ele escreve: a caridade deve ser ilimitada, mas a confiança deve ser medida. Essa ideia nos leva a uma reflexão importante. Como podemos amar as pessoas sem nos deixar corromper por suas más influências? A resposta está no equilíbrio entre a compaixão e o discernimento. Em Provérbios 13, versículo 20, está escrito: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Esse versículo nos ensina que nossas escolhas de relacionamento têm consequências reais. Andar com sábios não significa se isolar, mas buscar companhias que nos edifiquem e nos ajudem a crescer espiritualmente. Portanto, avaliar nossas relações não é um ato de egoísmo, mas uma necessidade espiritual. Precisamos nos perguntar: essas pessoas estão me ajudando a me aproximar de Deus ou estão me afastando dele? Suas ações refletem os valores que eu desejo cultivar em minha vida? E, acima de tudo,
Estou disposto a fazer as escolhas difíceis que podem ser necessárias para proteger minha fé e minha integridade? Essas perguntas não são fáceis, mas são essenciais para quem deseja viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. Diante das influências negativas e das más companhias, é fácil nos sentirmos desanimados ou até mesmo desesperançosos. No entanto, a Bíblia nos lembra que o poder de Deus é maior do que qualquer mal. Em Romanos 12, versículo 21, está escrito: "Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem." Esse versículo não é apenas um conselho, mas uma promessa. O bem, quando praticado com fé e amor, tem o poder de transformar até mesmo as situações mais difíceis. O amor de Deus é a força mais transformadora que existe. Ele não apenas nos protege do mal, mas também nos capacita a ser instrumentos de mudança na vida daqueles que nos cercam. Quantas vezes vimos pessoas consideradas perdidas ou más serem completamente transformadas pelo poder do amor e da graça divina? A Bíblia está repleta de exemplos disso. Um dos mais marcantes é a história de Zaqueu, em Lucas 19, versículos 1 a 10. Zaqueu era um cobrador de impostos, conhecido por sua desonestidade e ganância. No entanto, ao encontrar-se com Jesus, ele foi transformado. Não por julgamento ou condenação, mas pelo amor e pela misericórdia que Jesus lhe ofereceu. Essa transformação não é apenas uma possibilidade bíblica, mas uma realidade que podemos testemunhar em nossas vidas. Quando nos abrimos ao amor de Deus, Ele começa a agir em nós, curando nossas feridas, restaurando nosso caráter e nos capacitando a amar como Ele ama. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, Paulo nos lembra: "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas." Essa nova criação não se limita a nós, ela se estende àqueles que nos cercam, à medida que refletimos o amor de Deus em nossas ações e palavras. No entanto, essa transformação exige de nós uma postura ativa. Não podemos esperar que o mal desapareça por si só, precisamos combatê-lo com o bem. Isso significa perdoar quando somos feridos, amar quando somos rejeitados e buscar a reconciliação mesmo quando parece impossível. Em Efésios 4, versículo 32, está escrito: "Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo." Esse é o caminho da transformação, o caminho do amor, que vence o mal e restaura todas as coisas. Viver em comunidade é uma das maiores bênçãos que Deus nos concedeu, mas também uma das maiores responsabilidades. A Bíblia nos ensina que somos chamados a viver em união, mas sem nos conformarmos com os padrões do mundo. Em Romanos 12, versículo 2, Paulo nos exorta: "Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Esse versículo nos lembra que, embora vivamos no mundo, não devemos ser dominados por ele. Nossa comunhão com os outros deve ser baseada em valores espirituais, e não em conveniências ou interesses egoístas. No entanto, viver em comunhão não significa abrir mão de nossa identidade ou de nossos princípios. Pelo contrário, significa fortalecê-los, para que possamos ser uma influência positiva na vida daqueles que nos cercam. Em Mateus 5, versículo 16, Jesus nos diz: "Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus." Essa luz não é apenas para nosso benefício, mas para iluminar o caminho daqueles que estão ao nosso redor. Mas como podemos manter essa luz acesa em um mundo que muitas vezes parece preferir as trevas? A resposta está na nossa conexão com Deus e na nossa disposição de viver de acordo com sua vontade. Em Colossenses 3, versículo 17, está escrito: "Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai." Esse versículo nos desafia a viver de forma intencional, buscando glorificar a Deus em todas as nossas relações e ações. Viver em comunhão, portanto, é um ato de fé e compromisso. É reconhecer que nossas escolhas e atitudes têm um impacto não apenas em nossa vida, mas na vida daqueles que nos cercam. E é também uma oportunidade de refletir o amor e a graça de Deus, mostrando ao mundo que é possível viver de forma diferente, guiados por valores eternos e não pelas tendências passageiras deste mundo. A vida é uma jornada repleta de escolhas. Cada dia, somos confrontados com decisões que moldam não apenas nosso caráter, mas também nosso relacionamento com Deus e com aqueles que nos cercam.
Reconhecer o mal em suas diversas formas, discernir as influências que nos rodeiam e escolher viver em comunhão com valores espirituais são desafios que exigem sabedoria, coragem e, acima de tudo, fé. A Bíblia nos oferece orientações claras para essa caminhada, e os ensinamentos de grandes pensadores da fé, como Santo Agostinho, nos lembram que o mal não é invencível. Ele pode ser combatido com a luz da verdade e do amor de Deus. No entanto, essa luta não é apenas individual. Ela é coletiva. Cada um de nós tem a responsabilidade de ser uma influência positiva no mundo, refletindo o amor de Cristo em nossas ações e palavras. E, ao fazermos isso, não apenas nos protegemos do mal, mas também ajudamos outros a encontrar o caminho da salvação. Por isso, quero deixar um desafio para você. Nos comentários abaixo, escreva "Eu escolho Cristo". Essa simples frase é mais do que uma declaração, é um compromisso de viver uma vida guiada pela fé, pelo amor e pela verdade. Que essa escolha ecoe em suas ações e relações, transformando não apenas sua vida, mas também a vida daqueles que estão ao seu redor. Que Deus abençoe sua vida e ilumine seu caminho, hoje e sempre. Que Deus abençoe você, e até mais.